Então, boa tarde a todos. Mais uma segunda-feira com o nosso colóquio do programa de pós-graduação em Engenharia Física da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco, de nossa unidade acadêmica do Cabo de Santo Agostinho. E hoje temos a palestra do professor Francisco Oroni Santos, da Universidade do Departamento de Física da Universidade Federal de Piauí. O professor Oroni, ele tem graduação, bacharelado em Física pela Universidade Federal de Piauí e tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, especificamente na área de óptica não linear. Como tinha iniciado, ele é professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Piauí e atua nos programas de pós-graduação em Engenharia Física e programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade também Federal de Piauí. Ele tem experiência na área da física, física de materiais, com ênfase em caracterização óptica linear e não linear, em vidros especiais e materiais nanoestruturados. Também desenvolve projetos de estudo de materiais e nanomateriais por técnicas físico-químicas como Raman, infravermelho, EDS, GPS, microscopia eletrônica, fluorescência, raio-x e radiologia. Professor Oroni, bom, além dessa apresentação que ele mostra no currículo, conheci particularmente quando nos meus inícios de terminar o doutorado com bolsa de pós-doutorado, através de meus supervisores na época, conheci Oroni e fuimos, depois que a gente se conheceu, começamos a colaborar, a fazer alguns trabalhos juntos, fundamentalmente na parte de materiais magnéticos também. E, bom, foi das primeiras pessoas, o primeiro professor contato que conheci em Teresina. E, bom, posteriormente fuimos já colegas hasta em meu tempo de professor visitante lá, no programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Tenho muito também que agradecer, muitas coisas aprendi lá com o professor Oroni em Teresina, conheci muitas coisas e foi uma ótima experiência estar lá, colaborar com ele de bem mais de perto. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e obrigado duplo, não, por um dia de hoje que é um feriado facultativo e mesmo assim você aceitou ministrar essa palestra hoje em nosso colóquio. Também agradeço a todos pela presença aqui, professores e estudantes. E, bom, agora deixo com você a palavra. Obrigado, Ramon, pela apresentação. Eu também faço as suas palavras também as minhas. Foi uma pessoa incrível conhecer você, né? Pela colaboração e pela amizade também. E por ter me convidado, né? Por participar do colóquio, né? Eu acho que é uma honra. Eu fiz pós-graduação em Recife, na Federal de Pernambuco. Conheço a Rural, né? Mais popularmente ali pelo Bar da Curva, né? Agora tem a UASA, que eu não conheço, né, mas em breve eu pretendo conhecer. Pelo menos já fui em Cabo de Santo Agostinho, né, visitar Porto de Galinha, etc. Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Aí tu me fala aí se está funcionando, viu, Ramon? Sim. Está aparecendo? Vai começar agora a aparecer. Pronto, apareceu. Aparecendo? Sim. Bom, então eu vou falar hoje de óptica não linear de materiais aplicados na fotônica, que é justamente o tema, né, do meu doutorado. Então, como o Ramon comentou, eu fiz algumas colaborações, inclusive com o Ramon, em virtude de eu não ter uma infraestrutura para poder realizar experimentos de óptica não linear. Então, fiz isso no doutorado e depois fui me adaptando à infraestrutura, fiz diversas colaborações com o pessoal da arqueologia, farmácia, química. Mas foi salutar também para poder abrir o leque de opções também, até no conhecimento da óptica não linear. Tá? Então, como a gente estava conversando anteriormente, a questão de você ter financiamento foi importantíssimo para nós comprar um laser e poder fazer óptica não linear via de fato. Então, foi um FINEP aprovado em 2011, assim que eu cheguei. Só que, infelizmente, teve um
um atraso, né, devido à fila, né, parâmetros que a universidade tem que obedecer. E aí, em 2019, conseguimos montar o laboratório, tivemos um problema com o laser, que metade foi para a China, não voltou mais. Aí, no final das contas, 2019 funcionou, né, e depois veio a pandemia. Mas, enfim, conseguimos fazer algumas coisas e é o que eu vou apresentar hoje. Bom, então, assim, o resumo da minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre o laser, falar da ótica não linear, aplicação dela, né, em materiais, e depois falar o que eu tenho feito aqui no Piauí, né, em termos de ótica não linear, né, que são os trabalhos dos estudantes e dos colaboradores. Então, para falar realmente de ótica não linear, devemos falar do laser, né, que foi realmente o cara que permitiu você realizar a ótica não linear por ter características peculiares. Tá? O laser ele é coerente espacialmente, então isso possibilita justamente você poder ter o controle da energia, tá? Porque você, além disso, você tem emissão estreita, baixa divergência, você pode focalizar com lentes e além de ser monocromático. Então, são características peculiares e justamente essas características peculiares permitiam as diversas aplicações, bem como a ótica não linear com o advento dos lasers pulsados, né? Mas existe também ótica não linear com laser CW, porque vai depender muito do material. Eu vou comentar mais à frente o que permite você ter ótica não linear. Então, aqui tem um laser laboratório, né? Essa parte inicial é dedicada mais aos estudantes para ter uma noção, tá? Então, você tem aqui as histórias, a história até chegar à fabricação do laser. Então, você teve essa evolução, né? Teve os lasers, aí houve o processo de amplificação estimulada, né? E nesse ponto aqui, temos em 1960, né, Theodore Mann, que inventou o laser Ruby. Então, esse laser Ruby foi um laser importante. Tem o laser do hélio neônio, que foi outro marco importante para a descoberta de diversas aplicações, bem como a ótica não linear. Então, aqui temos a animação de um laser, né? Basicamente, você vai excitar um elemento onde você vai elevar os seus átomos a um estado excitado, depois ele decai, e aí você consegue fazer esse processo de maneira contínua usando espelhos. Né? Você usa um espelho que tem uma alta reflexão e uma outra reflexão parcial, até você chegar a um momento que você supera, né, os ganhos superam as perdas, e você tem a ação laser. Né? Acho que você já deve ter visto em outros seminários. Bom, então, só recapitulando aqui, o laser ele pode ser intenso, então você pode ter lasers de diversas características. Nós temos lasers de gás, lasers de dispositivos semicondutores, etc. Tá? Então, ele vai ser coerente. Então, a coerência tem a ver justamente o fato de você conseguir controlar a fase dele. Então, você consegue justamente ter uma capacidade de controlar a sua energia, e isso permite aplicações mais refinadas. Bom, além disso, ele tem baixa divergência, então isso facilita também. Então, você pode ter quilômetros e quilômetros com a sua propagação, mantendo seu spot. Além disso, ele pode ser comprimido, né, até 20 segundos, apesar que essa definição já pode ser ultrapassada, porque atualmente nós temos lasers de ato segundo. Então, você pode trabalhar a largura temporal desse laser para obter uma energia, né, que chama energia por pulso, né, ou energia por pico, né, bem alta, a fim de conseguir observar outros efeitos. Então, você pode ter lasers de nanosegundo, picosegundos e femtosegundo. Então, uma certa escala aqui de comparação. E, automaticamente, isso permite você ter diversas aplicações. Então, aqui você pode fazer um versus das fontes. Então, aqui você tem um laser, então monocromático. Uma lâmpada normal você pode ter várias cores. Apesar que com o advento, por exemplo, dos osciladores paramétricos óticos, você pode, ou dos amplificadores também, você pode também conseguir obter outras cores através de processos não lineares. Além disso, ele é coerente e pode ser colimado. Bom, então, para mencionar em termos de proporção na física, né, teve vários prêmios Nobel relacionados ao laser, mas esse é um importante, tá, porque foi justamente para a questão de aplicação em sistemas biológicos, né, em 2018, e também para o advento, tá, de pulsos ultracurtos, né, em altas intensidades, porque
existia um problema, porque os lasers chamados osciladores, eles alcançavam energia da ordem de nanojoule. Então, era insuficiente para você observar em termos de femtosegundo. Então, existia a necessidade de trabalhar um método. Então, o que é que eles pensaram? Então, para eu conseguir esse pulso curto com energia alta, eu ia ter problema com esses materiais, porque ia ter uma densidade de energia muito alta. Então, o que é que eles fizeram? Vamos fazer um processo de abrir esse feixe. Então, vamos abrir temporalmente esse feixe, aí depois amplifica e depois você comprime. E aí você consegue um laser que tinha uma característica de femtosegundos, e aí você sai com femtosegundos só com energia da ordem de milijoules. Então, essa foi uma contribuição importante, que são chamados CPA, né? Chip Pulse Amplification. Então, basicamente, seria o quê? Você vai pegar um oscilador, você estica ele, né? Então, você faz o stretch, amplifica e depois comprime. Então, você consegue amplificar da ordem de 103 a 104 vezes, mas com as características de quê? De uma largura temporal pequena, mas com energia alta. Então, esses são os lasers que... isso foi um dos lasers que nós conseguimos adquirir, né? Tem alguns centros que também já dispõem desse laser, Unicamp, o UFPE, eu não sei na UASA. Bom, então esse foi um dos lasers que realmente nós adquirimos. Então, nós temos um laser com essas características, que são lasers que vão de single shot até 1 MHz. Então, permite uma infinidade de aplicações. Aí esse controle você faz através de um seletor de pulso, um pulse picker. Tá? E também nós compramos um NOPA, que é um amplificador, né, um amplificador não linear, que permite que você produza pulso de sub-femtosegundos, mais ou menos na ordem de 30 a 50 femtosegundos, variando o seu comprimento de onda, né? No caso específico do nosso laser, entra com 1040 e a saída desse laser vai de 650 a 900. Então, como a gente não teve tanto tempo disponível ainda com esse laser, praticamente só trabalhando com esse laser aqui, tá? Que foi o Spirit, que tem justamente a característica de ter uma energia de 1040, pulso de 357 femtosegundos, tá? E energia da ordem de alguns microjoules. Bom, então, depois dessa discussão acerca do laser, né, e essa nova tecnologia, que são os lasers chamados de amplificador regenerativo, a gente pode discutir justamente a questão da interação luz-matéria. Então, você precisa interagir com a matéria para obter informações, tá? Então, isso é muito parecido com as outras características as outras caracterizações que vocês dispõem, como raio-x, UV-Vis e por aí vai. Então, basicamente, você vai interagir com a luz. Essa luz pode ocorrer diversos fenômenos, como absorção, espalhamento, transmissão e reflexão. Então, você precisa interagir para tentar entender como é que funciona o material. Então, você vai, a partir dessa interação, compreender como é que funciona o seu sistema, você faz modificações para compreender também a química e a física desse material. Então, a ótica não linear, ela vem como uma área que tem diversas aplicações. Por exemplo, uma aplicação básica, que são esses lasers que vocês têm, o laser point, que você produz um laser de 1604 e ele dobra a frequência, e você acaba tendo um comprimento de onda de 532. Então, aqui nós temos o exemplo de um evento de ótica não linear, onde você consegue produzir outras frequências a partir justamente da interação com o cristal não linear. Tá? Então, aqui tem um experimento feito aqui no laboratório. Tá? Então, qualquer laboratório que tenha a disponibilidade de um laser de alta intensidade, ou o material tenha uma alta não linearidade, você consegue ver esses efeitos. A primeira demonstração da geração de segunda harmônica ocorreu, né, em 1961, de Franker, usando um laser de rubi, né, focalizou esse feixe em um cristal de quartzo e conseguiu observar aqui numa placa fotográfica 2 feixes. Então, aconteceu algo aqui
bem diferente, que é justamente o surgimento de uma nova frequência, né, ou um feixe com comprimento de onda pela metade. Então, isso aqui foi a primeira demonstração da geração de segundo harmônico e, automaticamente, uma das primeiras demonstrações de interação não linear ótica. Inclusive, na publicação dele no Physical Review Letters, ele colocou uma seta justamente porque esse comprimento de onda desse feixe estava justamente na região do ultravioleta, então não é perceptível ao olho, então ele colocou somente uma seta para dizer que estava lá. Bom, então a ótica não linear, ela tem várias aplicações, tá? Então, você pode aplicar no estudo de materiais orgânicos, semi-orgânicos, inorgânicos, polímeros e cristais líquidos, bem, entre outros materiais. Se você fizer uma varredura na literatura, você vai encontrar diversos trabalhos relacionados a esse tema. Então, o que acontece justamente para ocorrer a ótica não linear? Então, você vai justamente induzir um momento de dipolo, tá? E essa indução de momento de dipolo, porque você vai fazendo o deslocamento da nuvem eletrônica, e esse momento de dipolo vai gerar novas frequências. Então, ele vai ser ali, quando você descrever a equação de Maxwell, você tem um novo termo ali que é relacionado à diferencial da polarização. Então, você tem aqui esse termo oscilando no tempo, você consegue uma nova fonte, tá? E aí você vai gerar novas frequências. Aqui nós temos uma relação matemática para descrever, tá? Então, que você tem uma interação interatômica entre um elétron e o núcleo. Então, essa interação é da ordem de 1 × 10 a 8. Então, se você usa um laser CW, essa radiação, né, esse campo elétrico, vai ser, essa intensidade vai ser da ordem de 3 × 10 watts por metro quadrado. Agora, se você troca um laser pulsado, então você já consegue uma intensidade de 10 a 14 ou um campo elétrico de 10 a 7. Então, se você comparar aqui, o laser CW tem 4 × 10 a 4, tá? E um laser pulsado tem 1 × 10 a 7. Então, você já chega bem próximo e automaticamente você consegue gerar o que chamamos de ótica não linear. Então, para você conseguir fazer ótica não linear, você precisa chegar da ordem da interação atômica do seu material. Então, toda vez que você tiver uma radiação próxima a essa interação, esse campo interatômico, você consegue os efeitos chamados de ótica não linear. Então, quando você tem um campo, né, uma radiação menor que esse campo interatômico, nós trabalhamos justamente com essa relação, né, que é o que acontece. Você aplica um campo, o material, como resposta, tem a polarização e você tem uma proporcionalidade. Então, essa proporcionalidade é dada pela função resposta, que é a suscetibilidade. Então, essa resposta ela pode ser medida no laboratório. E aí você consegue construir essa relação entre a polarização e o campo elétrico. Então, medidas que podem ser feitas, né? Você pode determinar o índice de refração e a absorção, que corresponde à parte real e à parte imaginária. Agora, quando você tem uma radiação próxima ao campo interatômico, agora você não pode escrever mais como uma proporcionalidade, e sim como uma expansão do campo elétrico. Tá? Então, esse termo aqui, ele é justamente o termo que contém o termo da interação, e aí você considera como uma expansão, né? Como se fosse uma expansão de teia. E cada termo desse aqui vai estar relacionado a um tipo de experimento. Então, você tem a geração de segundo harmônico, o efeito de autofocalização, bem como os efeitos, a absorção multifotônica, e por aí vai. Tá? Então, quando você, né, pega um material, vai incidir uma luz, tá? Então, você vai incidir uma luz no material e aumenta essa resposta, ou seja, vai aumentando o campo, você vai conseguindo esses efeitos não lineares. Então, para intensidades baixas, você está no regime linear. Já para intensidades mais altas, você puxa para o regime não linear. E é justamente essa parte aqui do regime não linear que permite novas aplicações. E atualmente, nós temos vários exemplos, né, como eu mencionei, por exemplo, do nosso dia a dia, a produção de novas frequências para lasers. Tá? Então, aqui nós temos as principais técnicas, só para mencionar, quando você tem meios com simetria de inversão, você tem o Q2 igual a 0, tá?
e aí, automaticamente, o primeiro termo vai ser terceira ordem. Então, você tem aqui para a segunda ordem, casamento de fase, fluorescência paramétrica, franja de Maker, e para quando você tem esses materiais, né, porque aqui basicamente vão ser os cristais, né, que são aqui 2 diferentes de 0. Então, boa parte dos materiais você vai trabalhar em terceira ordem, a não ser que você tenha alguma quebra de simetria que você consegue ver, por exemplo, em superfícies 1 que 2. Então, aqui você pode destacar a mistura de 4 ondas, o Z-Scan, ou varredura Z, como é conhecido, geração de terceiro harmônico, efeito caótico, que tem diversas aplicações. E aqui nós temos uma descrição do processo físico. Então, quando você vai olhar esses índices de refração, né, esses efeitos não lineares, você tem diversas interações, como a polarização eletrônica, orientação, eletrostricção e efeitos térmicos. Tá? Então, aqui nós temos aqui esses 2 limites, né, da polarização eletrônica. E aí, o que a gente busca? Busca materiais que tenham uma alta não linearidade. Então, podemos afirmar. Então, vamos pegar materiais que têm efeitos térmicos. Tá? Mas isso não é bom porque, para quem deseja trabalhar com informação, isso é um tempo de resposta muito longo. Tá? Então, a fotônica, né, que é uma das áreas de aplicação da ótica não linear, busca justamente um tempo de resposta muito rápido, que é 10 a menos 15, que é da ordem de femtosegundos. Só que é difícil obter materiais que tenham uma resposta alta. Então, atualmente, o desenvolvimento dos materiais está baseado justamente em você ter tempo de resposta alto, que tem a contribuição eletrônica, mas que essa não linearidade seja alta. Então, atualmente tem os materiais bidimensionais, tem o grafeno e outros materiais nanoestruturas que estão sendo desenvolvidos por aí para obter justamente essa não linearidade intensa, né? E assim também com tempo de resposta. Mas é claro que esses materiais podem contribuir para outras aplicações. Tá? Mas quando se pensa justamente na fotônica, que quer trocar elétron por fótons, nós precisamos trabalhar nessa região aqui. Bom, então aqui, basicamente, a polarização eletrônica é quando você faz o deslocamento da nuvem eletrônica e você consegue induzir um dipolo, quando aplica o campo. Então, aqui temos as aplicações. Então, temos soma de harmônicos para obter diferentes comprimentos de ondas. Então, os osciladores paramétricos óticos têm essa possibilidade, que você pode fazer soma de frequência, diferença de frequência. Tem a biofotônica, que é um campo também interessante. Por exemplo, você pode fazer uma microscopia e observar estruturas específicas a partir da geração de harmônico. Por exemplo, você pode fazer uma detecção de câncer só observando justamente o colágeno através de uma geração de segundo harmônico. Temos também o mecanismo de proteção, que são os imitadores óticos. E a parte também de processamento óptico de informações, que é justamente o objetivo maior em termos de aplicação, tá, no futuro. Então, o futuro é justamente, se fala muito do computador quântico, então você precisa justamente, para fazer um computador quântico, ter justamente a modulação. E essa modulação, o interesse é justamente obter, fazendo com que a luz seja chaveada. Então, se você conseguir fazer com que o material mude o índice de refração em função da intensidade, você consegue fazer esse caminho, né, trilhar esse caminho dentro daquele circuito, tá, através das guias de onda. Além disso, podemos destacar a fabricação de dispositivos fotônicos. Você consegue, com alta precisão, fazer guias de onda, produzir materiais em 3D, produzir guias de ondas, como eu já mencionei. E aqui tem o resumo das aplicações. Tá? Deixa eu olhar aqui só meu tempo. Já passei já meia hora. Já. Não sei se eu estou dentro do horário, Ramon. Bom, então aqui Fique à vontade, está tudo certo. Não se preocupe não, que começamos um pouquinho tarde. Sempre tá certo. Tá certo. Obrigado. Então agora eu vou falar especificamente da técnica de varredura Z. Tá? Então, eu sempre gosto de colocar esse slide, que em 2007 já existiam 1.322 citações. Tá? Então, olha, agora já passa quase mais de 3.000 citações, quando se fala da varredura Z, por ser uma técnica simples, que basicamente você vai usar uma lente e deslocar essa amostra, observando justamente o efeito, né, de autofocalização e desfocalização num detector, e isso vai estar relacionado justamente ao índice de refração
e a absorção não linear do material. Então, isso permite justamente determinar o comportamento desses índices, que são de ótica não linear, e permite também você fazer a discussão de diversas aplicações, diversas interações com solvente ou com nanoestruturas e por aí vai. Então, para fazer esse experimento, você precisa de algumas características, eu vou mencionar mais à frente, tá? Mas basicamente você usa um feixe gaussiano ou próximo do gaussiano. Então, você vai incidir um feixe gaussiano, que basicamente é um feixe que ele é intenso e ele vai decaindo a sua intensidade à medida que se afasta do centro. E aí você consegue determinar, a partir do Z-scan, a parte real, que corresponde ao índice de refração, e a parte imaginária, que corresponde à absorção. Então, eu consigo construir aquela relação, né, daquela expansão, e eu consigo determinar a relação do P3, tá, com o Q3. Então, eu consigo descrever como é que funciona o material. Então, aí aqui eu dou exemplo de um efeito, né, que é basicamente que funciona em cima do Z-scan, que é o de autofocalização e desfocalização. Então, eu tenho uma outra figura mais à frente, então que eu vou passar um pouquinho rápido. Basicamente, você vai mudar a amostra e vai ter esse perfil de curva. Então, esse perfil de curva vai ser suficiente para você determinar aqueles parâmetros. Então, aqui eu estou colocando algumas publicações da época que eu fiz o doutorado, que eu estudei alguns vidros, né, e basicamente em relação aos vidros, você tenta fazer a modificação desses vidros buscando justamente um aumento, né, do índice de refração, e automaticamente ele tem um tempo de resposta também alto. Aqui foi outro tipo de vidro, tá? Na época do doutorado, a gente conseguiu um vidro que tinha um tempo de resposta maior que 250 segundos, né? A gente coloca nessa anotação. E aí é aquela história, né? Você busca materiais que tenha um valor muito alto, mas também que tenha um tempo de resposta da ordem de 100 segundos. E outro tipo de material também são os filmes finos com a presença de nanopartículas, tá? Então, esses foram trabalhos que nós desenvolvemos no doutorado, tem outros, né? E agora eu vou falar da ótica não linear no Piauí, tá? Então, na Universidade Federal do Piauí, onde eu faço parte dos programas de pós-graduação. Aqui, Ramon, é só física mesmo, não é engenharia física, não. Então, eu faço parte da pós-graduação em física e do programa de engenharia, ciência e engenharia de materiais. Bom, então esse trabalho foi do NEF, que defendeu recentemente, no ano passado, e esse é o trabalho que eu vou focar, e depois eu menciono outros trabalhos, né, por causa do tempo. Qualquer coisa a gente discute depois. Então, o NEF, ele desenvolveu, né, a ótica não linear nesse material norbixina, que é um corante. Então, basicamente, o norbixina, acho que todo mundo tem em casa, que é um corante que vem do urucum, né? Então, aquele corante mesmo vermelhinho que você tem lá na cozinha. Então, ele é usado em diversas áreas, né? Na área farmacêutica, na área de cosmético, na área alimentícia, para dar tonalidade, justamente para não ser tóxico, tá? Então, ele é bem aplicado. E aí ele tem uma estrutura, né, dessa forma, então ele tem chama a estrutura dupla simples, então você consegue fazer o deslocamento, né, dessa estrutura, e aí automaticamente esse deslocamento, né, essa mudança com campos de laser, você consegue promover esse deslocamento e gerar os efeitos de ótica não linear, tá? Então você consegue, ele vai ter essa estrutura aí de ligações transversais π, né, e ligações sigma. Então é um carotenoide. Então, basicamente, o que a gente pegou, para poder fazer o estudo dele via transmissão, a gente usou um solvente, que é a acetona, que permite justamente a gente poder fazer a diluição desse material. Então, ele tem uma estrutura conjugada, e aqui a gente pode até destacar alguns trabalhos, né, de carotenoides, né, que também trabalha justamente a parte de ótica não linear. Então, podemos destacar esse aqui, que foi o estudo do espinafre, né? Tem outros materiais aqui que vocês fazem, que eles fizeram, né, o estudo de ótica não linear. Então, o objetivo desse trabalho foi justamente investigar as propriedades não lineares da norbixina, né? A gente não tinha observado na literatura,
e fazer esse estudo no infravermelho com pulsos ultracurtos, né? Porque basicamente nós conversamos os estudos nessa região justamente pelo fato do laser ser 1040 e além disso você está longe também do modo ressonante, então você está longe da absorção do material. A extração dele é basicamente simples, você pega a extração aqui do urucum, então você faz um processo de evaporação, coloca faz um processo de saponificação, tá? E depois neutraliza, faz uma secagem e você acaba obtendo a norbixina, né? Lembrando que aqui você tem basicamente 80% de bixina, né, que também é usado em algumas aplicações, e aí a gente obteve somente a norbixina. Tá? Então, a norbixina, como eu já mencionei, tem essa estrutura, tá? E aí o que a gente vai olhar? Os processos de ótica não linear. Então, como eu já tinha discutido, o que é que você vai fazer com esse material? Esse material você vai aplicar um campo. Tá? Então, todo o campo elétrico ele pode ser descrito em termos de uma função exponencial, tá? E aí você tem uma determinada fase. E quando você passa pelo material, basicamente o que é que você faz? Mudar a fase. Então, essa mudança de fase é que vai carregar a informação do material. Então, basicamente, só nesse termo aqui está toda a física e química, né, dessa interação aqui que você realizou. Então, você tem equações matemáticas, né, para fazer a descrição, porque aí você vai fazendo o estudo em função do Z. Então, aqui você tem o zero, você tem o Z, então são equações diferenciais em relação à fase, o índice de refração, e a intensidade e a absorção. Então, quando você faz a solução dessas equações diferenciais, você tem uma descrição do N, vai ser em função de uma intensidade, e automaticamente da absorção vai ser em função da intensidade, ou seja, elas vão variar à medida que você muda a intensidade. E, como eu já tinha mencionado, você pode correlacionar esses termos de N2 e alfa2 para justamente determinar a suscetibilidade. Bom, então aqui tem, de fato, como funciona, né? Vocês podem ver aí no ponto vermelho, nas duas curvas, então você tem uma que coleta toda a luz, essa corresponde chamada abertura aberta, né? Meio que estranho, mas você vai coletar toda a luz para justamente coletar a absorção. Então, você faz lá no VV, você faz a medida de toda a luz que está passando ou não. Então, nós falamos aqui a medida de absorção não linear. Já para fazer o índice de refração, basicamente nós precisamos verificar justamente essa mudança, né, de intensidade. Então, você deixa passar somente o centro do feixe, porque aí você tem uma mudança da gaussiana e aí você consegue perceber esse efeito, tá? E aí na época o Sheikh Bahai conseguiu descrever um modelo, existem diversas variações do modelo de Sheikh Bahai. E aqui está o nosso laser. Então o nosso laser tem essas características, que é um spirit, tá? da espectra física, o comprimento de onda de excitação é 1040 e a largura do pulso é 357 femtosegundos. Então, em resumo, você vai deslocar a amostra, e à medida que você desloca a amostra, porque você focalizou, você está conseguindo, em cada posição, mudar a intensidade. Então, o que é que eu estou estudando? É o efeito do índice de refração e a absorção mudando a intensidade. Então, foi uma ideia bem interessante na época que o Sheikh Bahai desenvolveu, mudar a intensidade apenas mudando a posição. Bom, então, a curva, né, ela pode ser descrita pela equação, então aqui já é uma solução lá das equações diferenciais, e aí você consegue, a partir da transmitância, certo? Essa diferença, conseguir calcular a fase. Ao determinar a fase, você determina a variação do ΔN, né? Ou seja, N2 e 0. Então, se você souber o ΔT, nessa diferença entre o pico e o vale, você consegue determinar o N2. Aqui já tem a fenda aberta, né? Então, você, basicamente, é bem semelhante, você vai determinar essa diferença, tá? Então, você verifica aqui que no centro, né, a absorção é máxima, e aí, determinando esse ΔT, você consegue determinar o alfa2, que é justamente o termo de absorção não linear. Então, o interessante desse experimento, né, desse modelo aqui, você precisa somente determinar essa diferença, né, entre o pico e o vale, né, para ambos os casos,
para determinar seus parâmetros de ótica não linear. Bom, aqui tem a preparação das amostras, né? Então, basicamente, nós dissolvemos as amostras na urbixina em acetona para diferentes concentrações, para estudar esse efeito de concentração. Botamos no ultrassom para manter bem dispersa a amostra, tá? E colocamos numa cubeta para fazer o estudo. Então, aqui a configuração, de fato, foi essa. Nós usamos um conjunto polarizador e placa de meia onda para mudar também a intensidade, ou seja, nós fizemos o estudo tanto mudando a concentração, como mudando a intensidade para observar a física, né, desse material. Então, aqui tem os resultados, né, de fenda aberta e fenda fechada. Então, vamos começar aqui para a fenda aberta. Então, para olhar a fenda aberta, nós estamos falando de absorção. Então, inicialmente, precisamos determinar a absorção linear. Então, a nossa excitação foi aqui. E o material, a princípio, se olhar para uma absorção de 2 fótons, seria em 520. Então, nós realizamos aqui as medidas para essas 3 concentrações, tá? Que aqui são as concentrações 9.2, 6.6, 4.5, então essas pontilhadas, e estamos nessas 3 amostras. Então, quando nós fizemos o estudo, obtemos essa curva. Então, inicialmente, olhando para essa figura, nós pensamos que o efeito seria de absorção de 2 fótons. Tá? Então, inicialmente, fizemos aqui o ajuste e não bateu. Então, isso foi estranho para nós. Então, decidimos testar outros efeitos. Tá? Então, testamos com a absorção de 3 fótons e deu certo. Tá? E aí ficou justamente essa dúvida, né, como explicar, já que o ideal que fosse, ideal não, o provavelmente seria 2 fótons, mas o material está respondendo a absorção de 3 fótons. E aí fizemos ajuste para todas as potências, sempre olhando para 2 fótons e 3 fótons, e sempre bateu 3 fótons. Tá? Então, aqui tem outras potências, tá? E aí aqui tem uma comparação entre os dois tipos de potência, tá? E aí você verifica aqui que o modelo de 3 fótons é mais ajustado. Então, aqui para as outras concentrações também o ajuste deu certo para 3 fótons. Então, ali era a concentração de 9, né? A mais concentrada. E aqui tem as outras concentrações de 6 e 4,5. Também realizamos um teste, né? Realizando aqui pegando aqui o ponto, né? Em Z igual a 0. Aí realizamos aqui a descrição. Quando a gente fazia 2 fótons, também não batia, e batia somente com 3 fótons. Então, aí, inclusive, determinamos o valor dessa forma, e foi semelhante ao que a gente obteve lá por aquelas outras curvas. Além disso, fizemos também esse gráfico ln de 1 menos TV e função ln de 0. Então, quando a inclinação é igual a 1, a absorção é de 2 fótons. E quando a inclinação é 2, a absorção é de 3 fótons. Então, realmente, aqui pode ver que para todas as concentrações o valor está muito próximo de 2, né? Então, nós temos aí uma absorção de 3 fótons. Então, como explicar? Então, existem alguns trabalhos que descreveram, né, tem uma descrição matemática, né, e essa descrição foi feita por esse grupo aqui do Bingu, tá? Um chinês que tem diversos trabalhos teóricos relacionados justamente a esses processos. E então, a explicação seria que ia ocorrer uma absorção de 2 fótons, posteriormente uma absorção de 1 fóton, né, que chama ESA, tá? Que é uma absorção de estados excitados, tá? Então, basicamente, ele constrói esse modelo que inicialmente só tem a absorção de 2 fótons, e aí depois você passa para uma absorção de 1 fóton, né? Você vai pular aqui para um estado real e depois tem a absorção de 1 fóton de um estado real para outro, né? Aqui é uma transição virtual. Então, existiam também outros trabalhos que faziam essa descrição, tá? Então, para outros materiais, para essas estruturas, tá? Então, eles conseguiram fazer essa descrição. Justamente aqui você pode até comparar aqui a absorção de 2 fótons e 3 fótons. Então, aqui, só pular aqui, então, basicamente nós conseguimos também, usando esse modelo, determinar a seção de choque
efetiva desse material, mostrando que ele tem uma seção de choque efetiva, e isso é interessante porque automaticamente se tem uma seção de choque efetiva alta, ele pode ser usado para, por exemplo, como limitador óptico, que automaticamente você vai reduzir a potência. Então, você, usando essa equação, você consegue determinar e comparar com a literatura. Então, temos aqui alguns sistemas, né, que foram determinados o parâmetro, a seção de choque, e nós vemos aqui que o nosso aqui é bem, quando você compara, por exemplo, comprimento de onda parecido e largura de pulso, é basicamente maior ou da mesma ordem. É claro que ele tem uma certa dependência com a largura de pulso, então você verifica que na regime de pico segundo é bem maior, mas esse aqui é um valor bem interessante comparado a esses dois materiais aqui. Então, ele pode ser um material, a norbixina, né, pode ser um material que pode ser aplicado na fotônica, justamente devido a esse parâmetro. Tá? Então, aqui você pode ver aqui justamente essa relação, né, que esse trabalho aqui é o estudo em função, né, da largura de pulso, né, que é uma proposta nossa no futuro, de verificar para esse material a mudança com a largura de pulso. Bom, e aqui também tem as medidas de fenda fechada para refração não linear. E o que aconteceu aqui para esse nosso material foi justamente a mudança, né, do sinal, né, que sai de um sinal positivo para um sinal negativo, onde ele estava aqui com vale, pico, e aí ao aumentar a intensidade ele mudou para pico, vale. Então isso aí é justamente uma mudança de índice de refração devido a uma competição, tá? E essa competição justamente são a presença de efeitos de quinta ordem, tá? Então existe uma competição entre o N2 e N4 que faz com que você tenha essa mudança aqui total. Então fizemos aqui a variação da potência, e aí você vai verificando que vai mudando, tá? Chegar nessa potência e tem a mudança completa, tá? Do vale pico para pico vale. Realizamos a medida somente na acetona, para até verificar se não era nada da acetona, e variando a potência, somente a acetona não apresentou esse efeito. Tá? Então, esse efeito é realmente do material. Então, aqui tem basicamente alguns trabalhos que descrevem justamente essa competição entre os processos não lineares de terceira e quinta ordem, e essa competição faz justamente que você consiga realizar essa mudança, né? Eu já vi alguns trabalhos também recentes em alguns materiais bidimensionais que conseguem observar essa competição, né, entre os termos de terceira e quinta ordem. Aqui, por exemplo, você tem uma mudança de sinal, tá? E a gente precisou, né, fazer uma nova descrição por a variação de índice de refração. Então, agora, como você tem essa competição, porque você está em altas intensidades, né, e esses lasers de amplificador regenerativo permitem você alcançar essas altas intensidades, então o índice de refração ele não vai ser somente esse termo que é N2I, então agora tem um termo N4 e 2, e é justamente a correlação. O N2 vai estar associado ao Q3 e o N4 ao Q5. Tá? Então, existe esse modelo teórico de Bingu, que ele faz justamente a descrição teórica disso, e a gente usou esse modelo para fazer o ajuste das curvas. Então, basicamente, a gente vai pegar as contribuições, né, das variações de fase, que é essa variação de fase relacionada ao N2, e essa contribuição, né, relacionada ao N4. Então, estou pegando as duas contribuições de terceira e quinta ordem. Então, você faz a descrição da sua transmitância, né, que são aquelas curvas, e aí você consegue obter os parâmetros. Basicamente, para poder fazer isso, nós fazemos o desconto, né, da absorção para olhar somente a contribuição do índice de refração. Então, em geral, a gente faz isso, pega a fenda fechada, que seria a curva azul, tá? E aí pega a fenda aberta, faz a divisão e obtém uma curva sem efeito de absorção não linear. Então, as curvas vão ficar dessa forma, e aí você tem aqui todas as curvas para todas as concentrações, tá? As 3 concentrações. E aqui, você fazendo um comparativo, né, você considerando aqui que você tem uma fase aqui positiva e uma negativa para contribuição de quinta ordem, então você observa que os nossos resultados batem bem com o modelo aí do Bingu,
tá? Então, ela é muito semelhante. E aí, justamente, permite você determinar os parâmetros. Então, o que aqui a gente fez para determinar essa contribuição de quinta ordem? A gente pegou a potência mais baixa, que seria o N2, onde não tem efeito de quinta ordem, que seria o N4. Fixamos N2 para determinar esse N4 para todas as outras curvas. Tá? Então, a gente usa o modelo teórico novamente. Então, o único parâmetro vai ser o N4, dentro dessa variação de fase. E aí, nós obtemos as curvas, tá? Para justamente determinar os valores de ótica não linear para cada sistema. Tá? Então, aqui tem para todas as curvas. Tá? Então, é um parâmetro, um ajuste considerável, né, de acordo com a literatura. Quando foi para as últimas potências, realmente tivemos um pouco de dificuldade. Tá? Aqui é um outro modelo, mas acabei cortando porque foi um modelo que a gente não está colocando para o artigo. Já discuto isso aí. Então, esse modelo justamente considera a absorção de estados excitados, né, na descrição. Então, você tem, a princípio, olhando lá para a absorção de 3 fótons, né? Uma absorção de 3 fótons, mas que não são 3 fótons, é uma absorção de estado excitado, que seria 2 seguidos de uma absorção. Tá? Então, aqui nós temos os valores obtidos para diferentes potências, e aqui nós temos uma comparação, tá, dos nossos valores de N2 e N4. Então, aquela discussão que eu tinha feito, nós temos aqui para sistemas que, esses dois sistemas aqui, deixa eu ver aqui, pronto, aqui. Esses dois sistemas são justamente a absorção de 2 fótons induzidas, né? Ou seja, a absorção de estados excitados, vai 2 fótons, depois 1. E aí você observa que eles têm valores dessa ordem. Então, nosso material também tem a mesma ordem e também tem um valor negativo. Tá? Já quando você tem a absorção de 3 fótons, esse N4 acaba ficando positivo. Tá? Então, comparando com a literatura aí, nós temos resultados interessantes. Então, em resumo aqui, já estou terminando, Ramon, aqui. Só vou falar mais 5 minutos, que é mostrando os outros trabalhos. Então, em resumo, aqui nós investigamos as propriedades da norbixina no comprimento de onda de 1064 e com pulso de 357 fs. E, além disso, foi possível determinar, né, a absorção de 3 fótons, né, que seria 9,919, ou seja, a absorção, na verdade, se chama de ESA, né, absorção excitada por 2 fótons. Tá? Além disso, foi possível observar a coexistência de efeitos de terceira e quinta ordem, e foi possível determinar também, através desse modelo aí do Bingu, né, o N2 e o N4. Tá? Então, foi um trabalho que a gente está aqui já, acho que na terceira rodada, lá numa revista aí que chama Result in Optics. A primeira rodada foi 6 referis, né? Então, agora só tem um. Mas mandamos uma resposta ontem, agora vamos aguardar, eu acho que o aceito do artigo. Tá? Aí agora eu vou mostrar alguns outros trabalhos, eu sabia que não ia dar tempo. Então, outros trabalhos que a gente tem desenvolvido foi justamente esse que a gente publicou esse ano, que são estruturas bimetálicas. Nossas estruturas bimetálicas, então, para falar rapidamente, são estruturas que elas têm um diferencial em relação às outras nanoestruturas, porque as nanoestruturas elas dependem do tamanho e da geometria. E aí você consegue controlar a banda de ressonância de plasma. Então, nesse trabalho, a gente fez estruturas que você vai mudando a relação de ouro e prata, né? Você pode pegar outros elementos e automaticamente você tem um controle da banda de ressonância de plasma. Então, esse trabalho basicamente sintetizou aí o sistema ouro-prata, e aí conseguiu também observar a mudança aí, no caso de saindo de uma absorção saturada para uma absorção saturada reversa. Então, você consegue fazer um chaveamento dependendo da intensidade. Tá? Aqui foi outro trabalho também, que é do Claudevan, né, que ele estudou um sistema ouro-prata por um método de solução galvânica, onde ele vai fazendo uma mudança, deixando esse sistema como se fosse um cage, um oco, né, porque a prata serve somente como um suporte, e aí você consegue mudar aí as bandas de ressonância de plasma, e ele conseguiu observar efeitos, né, que chama de absorção saturada larga, né? Então, ou seja, você
para baixas intensidades já consegue um efeito de absorção saturada bem intenso. Tá? Então, aí você consegue efeitos. Esse aqui está em fase de escrita. Tá? Aí, outro trabalho que nós desenvolvemos aqui foi o primeiro, né, que foi até um laser que eu comprei no evento lá de matéria condensada. Depois adquirimos outros lasers para estudar a lente térmica, que é justamente aquela contribuição térmica. Então, basicamente, você consegue estudar esses materiais, consegue medir difusividade, coeficiente de índice de refração e eficiência quântica, que é uma coisa interessante. Tem a modelagem, tá? Então, depois eu posso, numa outra oportunidade, explicar isso mais detalhes, mas basicamente está aqui o meu laser de excitação, que é uma canetinha mesmo, e um laser de prova no laboratório de ensino, né, que foi o nosso primeiro experimento, depois conseguimos melhorar. E aí você consegue aquecer a amostra e depois vem o cara para informar, esse vermelho informa, né, esse aquecimento que ocorreu na amostra devido ao laser verde. Então, a gente publicou em 2019, né, um trabalho que é justamente usar essa técnica como dosimetria. Então, pegamos vidros comuns, aquelas lâminas, fizemos a aplicação de dose, depois fizemos aqui a medida, então deu para perceber que tinha uma certa dependência. Então, conseguimos publicar essa revista justamente para usar como um dosímetro. Então, tem também outros trabalhos, né? Tem o Adriano, que trabalha com vidros, tá? E aí, aqui já tem a montagem experimental atual, tá? Já bem mais otimizada. E, no caso, ele está estudando a eficiência quântica de vidros dopados com hélio. Tá? Então, ele já tem alguns resultados parciais, onde ele mede a eficiência quântica. Tá? Então, com a concentração, tá? E mede a difusividade do material. Tá? Então, eu queria agradecer pelo convite. E eu acho que eu estou dentro do horário. Terminei 5 horas, 4h59. Foi perfeito. O horário foi perfeito. Eu fiquei correndo no final para não passar ele. Nada. Bom, agora a gente tem uma secção aí de pergunta que abrimos aqui para dar início. Professor Marco, com certeza ele tem alguma perguntinha aí. Claro, aprendi bastante aí com a apresentação bastante didática do Eroni, e eu fiquei curioso, Eroni, uma perguntinha mais técnica. Você disse que nesse processo aí que você detalhou mais com esse material orgânico, né, que vocês suspeitam, né, fortemente, né, você tem boas indicações, que é um processo 2 mais 1 fóton, né, passando nível real e depois nível virtual, né, 2 fótons mais 1. Queria, como vocês tentar resolver isso temporalmente, porque aí... Sim, aí justamente a gente já tem um indício, né, até mesmo pelo estudo de outros materiais, pelo estudo na literatura, mas o certo é fazer uma medida pump-probe, que aí você consegue medir os tempos, e essa técnica chamada absorção transiente. A gente iria até fazer, mas aí veio a pandemia. Entendi. Aí, para acabar de completar, nosso laser também pegou coronavírus, não está funcionando. E aí, mas assim, é uma coisa que a gente pretende fazer no futuro, para entender melhor esse sistema. A gente tem muita coisa para detalhar nesse sistema. Certamente. Eroni, uma curiosidade aí minha em relação... Você mostrou vários colaboradores, aí os estudantes e tal. A minha pergunta é, eles são da pós-graduação, iniciação, como é que... Bom, esse trabalho do NEF foi um estudante de mestrado, mas eu tenho, assim, como eu entrei há pouco tempo na pós de física, boa parte dos meus colaboradores são alunos de iniciação, né? Mas já teve duas, na verdade, os trabalhos publicados foram pelos alunos de mestrado. Perfeito. Todos os 3, tem 2 publicados e um agora já esperando a resposta. Não, maravilha. Trabalho experimental. Mas tem aluno de iniciação científica também com trabalho já. Maravilha. Felicitações, então, Eroni. Agradeço, professor. Alguém mais? Tem o Rafael aí. O Rafael está perguntando aqui. E aí, Eroni, seja bem-vindo aí, parabéns aí pela apresentação, muito boa.
E minha dúvida é o seguinte, algumas dessas amostras aí que tu analisasse, a medida de Z-scan tem uma relação pico-vale pequena, né? E algumas são bem ruidosas. O que é que tu atribui essas curvas de Z-scan tem uma relação, por exemplo, ruído sinal um pouco baixa e a relação pico-vale também não está tão definida, ser tão pequenininha o sinal. É a dificuldade da amostra? O que é que tu avalia que se deve essa dificuldade em algumas curvas, né? Outras estão bem belas, né? Mas algumas parece que tem mais dificuldade de medir. Mas deixa eu só colocar, eu não sei se tu fala dessa, deixa eu ver aqui, tu fala dessa figura aqui, por exemplo? Por exemplo, essa daí, eu acho que é do slide 73, eu acho, também tem. Aqui. Essa aqui, né? Exato. Tá vendo? Tem uns que a relação... no caso... Pico... deixa eu só te explicar. Quando você foi também uma das dúvidas que eu tive na época que eu fiz o doutorado, né? Então, assim, quando você vai olhar... Deixa eu botar aqui no modo apresentação. Quando você faz essa medida, tá? Então, você... realmente você tem um certo erro, né, aceitável pela comunidade, que é em torno de 10%. Então, assim, para esse tipo de curva aqui está bem aceitável. Tá? Só que essas curvas aqui, né, em geral, nesse caso específico, é devido justamente à competição, porque ele faz uma bagunça. Tá? E aí ele vai fazendo uma mudança que não seria tão trivial como nos outros materiais, que não tem essa competição de segunda, de terceira e quinta ordem. Tá? Porque, assim, essa curva aqui, comparada ao que tem na literatura, está perfeita. Então, assim, você tem aqui, por exemplo, a acetona. É um material... aqui está bem direitinho, mas esse ruído, né, vai depender muito do seu laser. Em geral, o que é que se faz para evitar ruído, né, em alguns sistemas, por exemplo, que eu já vi alguns artigos que, por exemplo, aqui do Nordeste, lá do Sudeste. Então, o pessoal usa lasers que tem uma variação de intensidade a cada momento. Então, você usa uma referência para evitar esse ruído. Mas como o nosso laser é um laser de fibra, né? Você até conhece bem, né? Você foi um dos vendedores, né? Mas esse laser de fibra, ele tem a característica de ter uma variação de intensidade muito boa, né? Inclusive, um dos experimentos que a gente fez lá foi justamente a geração segundo harmônico num cristal de BBO, que é um rendimento, praticamente você tem quase que 50% de eficiência, justamente porque você tem uma intensidade bem controlada. Então, lá no formulário lá que vem da fábrica, né, ele bota lá horas e horas e ele mantém a intensidade. Então, a gente nem usou referência por isso. Mas essas curvas aqui, elas estão dentro do padrão que a literatura pede. O erro foi menor que 5%. Tá? E aqui, essas mudanças aqui, né, essa bagunça, né, que a princípio você pode achar que tem problema, né? Por exemplo, eu vi uma publicação que o cara mostrou o efeito de terceira e quinta ordem basicamente com essa mudançazinha aqui, ó, nessa aqui da seta, tá? Porque à medida que você vai aumentando a intensidade, você consegue alcançar, né, justamente o efeito de quinta ordem, porque aí você tem que ter intensidades bem altas para mostrar esse efeito. Então, quando você passa já daqui para 159, já é uma intensidade muito alta. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Rafael. Respondeu. Tá ótimo. Beleza, meu velho. Parabéns aí, novamente. Tá, obrigado, Rafael. Um abraço aí. O Albert tem uma pergunta aqui também. Opa. Oi, Eroni, muito obrigado aí pela palestra, obrigado, Ramon, também aí pelo passe. Eroni, uma pergunta mais referente à parte não linearidade de terceira e quinta ordem de seu material, na parte de índice de refração. Veja, no caso do modelo de Bingu, né, eu acho que é o nome correto dele, Bingu, quando eles fazem um modelo, na verdade, uma aproximação, né, à teoria de propagação é um material não linear, sendo que eu estou enxergando que você tem aí no seu resultado índice de refração de quinta ordem comparável e até maior que o índice de refração de terceira ordem. Me parece que existe uma possibilidade nesse modelo de Bingu que nessa intensidade, nessa magnitude da não linearidade de quinta ordem,
a aproximação pode ser falha, né? Tanto que precisa, em algumas vezes, um modelo de interação ou até uma simulação, né? Isso. Como que você explica, por exemplo, o fato da não linearidade de quinta ordem ser superior à não linearidade de terceira ordem, no caso? Isso aí foi até uma discussão do referi, porque assim, a gente teria N possibilidades, tá? E assim, a gente fez uma comparação com outros sistemas, tá? E boa parte deles usou essa aproximação. Realmente eu vou ter um certo erro. Eu poderia também usar mais termos, mas dentro no certo regime de intensidade, isso ficou válido. Tá? Aí, assim, quando você vê ali para as altas intensidades, você já vai perdendo um pouco do ajuste, né? Mas a competição que a gente meio que discutiu, né, para entrar mais detalhes, que foi realmente uma dificuldade nossa para em cima desse modelo, né? Inclusive, demorou bastante para achar essa descrição do Bingu, né? E aí, depois, a gente fez essa aproximação, né? Pegando 3 termos, tá? A gente poderia usar mais termos. E bateu, né? Com ajuste. E aí foi a nossa justificativa. Mas a gente pode também olhar mais detalhes em relação a essa competição, no caso, para intensidade mais alta. Porque, assim, quando você fala de índice de refração não linear, né? Você tem o efeito da ordem da interação interatômica e tem acima, né, que são altas intensidades, que esse laser consegue. Então, que você chegaria a 300 gigawatts por centímetro quadrado, que é uma intensidade bem alta. Então, realmente, você vai ter outro tipo de interação. Exato. Minha pergunta vai nesse caso mesmo, né? Porque, na verdade, vocês estão trabalhando dentro do regime perturbativo, né? Isso. Então, nessa expansão que vocês fazem até não linearidade de quinta ordem, o fato de ter um termo maior significa que isso pode violar o princípio de expansão, né? Isso. E aí, como vocês estão com intensidades já de 300 gigawatts por centímetro quadrado, né? Aí vem alguns outros fenômenos que talvez podem, né, estar dentro desse fenômeno que está produzindo essa variação aí da curva, né? Tanto que quando vocês fazem um ajuste aí desse modelo de Bingu para altas intensidades, ele tem um pico bem fino, né? Parece uma assíntota aí que não chega a explicar muito bem. Então, eu acho que vale a pena, talvez, fazer um estudo. Inclusive, assim, a gente, para fazer a discussão, a gente tentou eliminar essas intensidades mais altas, né? Para a gente poder, porque aí a gente não conseguiu realmente conseguir um modelo para explicar essa interação, né? E aí a gente tinha que automaticamente correr para submeter, né? Devido às regras, mas é uma coisa que a gente está trabalhando para discutir. Talvez a gente possa até discutir aí junto aí, né? Certo. Porque realmente, assim, essa questão do modelo teórico não é tão trivial, não. E os corantes sofrem alguma degradação aí nessas intensidades? Aí foi um teste que a gente fez a medida 2 vezes. Sempre fazia 2, 3 vezes para verificar realmente se o material não sofrer efeito, né? E depois fazer o revis novamente. Certo. Tá ok. Obrigado, Irã. Eu que agradeço, professor. Ramon, tá com o áudio fechado. Ramon, né? Ou Albert, desculpa. No, que estaba con audio fechado. Obrigado, Albert. Tengo un estudiante Tennyson que ele gostaria do e-mail de contato. Se tu pode deixar lá no chat. Sim, deixo. Coloca aí para ele se entrar em contato com você. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Tem uma pergunta no chat, não, Ramon? No, es para venir. A ver, deixa ver si será. Acho que tem. Sí. Profesor Eroni, ¿por qué era esperado esa absorción de 2 fótons y no esa de 3 más 1? Deixa eu só explicar, Cícero. Oi, Cícero, como é que tá? A Cícero é daqui do Piauí. Cícero é daí de Piauí. Cícero é do Piauí. Eu vi a fotinha dela aqui no começo. E aí, prof? Tudo bem? Deixa eu só te explicar. A princípio, seria pelo UV-Vis aqui, né? Deixa eu olhar. Porque quando você olha para cá, você já tem uma absorção. Então, em geral, boa parte dos materiais, você olha a absorção linear. Então, quando você tem lá, vai fazer a descrição
Poxa, aqui não tá minha caneta hoje. Ó. Você vai fazer... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Seria... Desenhar. Ó, você tem aqui Você tem aqui essa distância, tá? Essa distância está associada justamente a isso aqui. Quando você faz o VVIS, você está determinando a transição eletrônica do material. Então, aqui é claro que você tem outras bandas, mas aqui você já tem uma absorção que é relacionada a 520, tá? Então, quando você tem um foto de 1040, esse calcula energia, esse foto vai fazer aqui uma primeira excitação, tá? E aí ele vai para um estado virtual. Então, é o seguinte, o sistema, como o sistema é pulsado, tá? Então não dá tempo ele decair, tá? Por mais que esse tempo de vida aqui seja pequeno comparado a esse tempo de vida aqui, tá? Vai acontecer uma outra absorção. Então, pelos valores de comprimento de onda, de excitação, né, e do material, você esperaria, né, aqui é o band gap, né, da ordem, você tem que calcular o valor da energia, né, seria esse aqui tudo 520 e 2 de 1040. Então, qual foi a nossa primeira hipótese? Aqui é a absorção de 2 fotos. Mas, quando você vai para o modelo, não bate. Só bate 3 fotos. E aí, a gente, para poder explicar, usou justamente essa absorção de 2 fotos induzida, né, que seria a absorção de estados excitados. Porque aí tem a ver também justamente com a seção transversal dos estados. Então, assim, para detalhar isso aí, a gente precisa fazer um estudo via pump probe, para poder compreender justamente esses tempos aí. Entendi, professor. Obrigada. Abraço lá da UFP. O Albert levantou a mão, Eroni. Abraço, Cícera. Oi, Albert. Eita, Ramon, se tu me permite fazer mais uma pergunta aí, o Eroni também. Amigo, a gente vai até 6 horas, pode perguntar aí que... Vai até 6 horas, Albert. O feriado é facultativo, então hay que trabalhar. Beleza. No caso desse modelo, Eroni, os tripletos também está jogando aí algum papel nesse modelo que você está fazendo? Não, basicamente... porque eu não estou enxergando direitinho aqui, está bem pequenininho. Não, basicamente seria somente com os singletos. Só o singlete, Aqui é somente aqui, que ele pode também cair, mas basicamente vai depender dos tempos de vida. Então, assim, é uma hipótese nossa, porque, assim, realmente, para fazer essa descrição detalhada, a gente precisaria fazer esse sistema pump probe para a absorção saturada, que é um nosso objetivo, fazer isso para tentar fazer essa descrição completa mesmo, para entender melhor isso. Inclusive, eu vi essa discussão não somente com esse tipo de material, mas com nanoestruturas, porque, assim, realmente, para você fazer essa descrição da dinâmica, é necessário você fazer um pump probe. E aí a gente não teve tempo, a gente decidiu fazer essa hipótese baseada na literatura para poder submeter, né, e automaticamente fazer uma complementação do trabalho, né? No caso do outro, ele levaria um tempo muito maior, né? No caso do singleta, aquela ali é muito lenta aqui nessa... Exato, né? Aí, basicamente, seria aqui mesmo. Tanto que eu boto aqui, ó, né? S0, ST1, entendeu? E no espectro de absorção, lá em 340 e poucos, né? Que seria os 3 fótons aí para ele, aí não está na figura, né? No espectro de absorção linear. Porque assim, ó, deixa eu só voltar aqui para ver. Aí já, sei lá, aqui, a cubeta, sim. É porque aqui foi a medida, né? Porque no caso da concentração de VVIS, né? Aqui já, no caso, a medida até extrapolou, né? O fator, né? Mas sim, aí sim. Já acabou botando essa, mas, por exemplo, as concentrações que nós usamos, aqui, ó, as concentrações que nós usamos, tá aqui, foi 4, 6.6, 9.2, 10 a menos 2. Só que no VVIS a gente poderia fazer mais diluído para ver essa banda de absorção direitinho, né? Inclusive, a gente botou essa figura para ter a relação, né? Certo, mas lá em 340 e poucos, que seria uma absorção de 3 fótons, tem uma subida aí, né? Mas essa subida é pela cubeta ou é pela amostra mesmo? Pela amostra.
Então é razoável 3 fotos. É razoável, é razoável. Ok. Assim, tem, Obrigado. como tem outros sistemas, né, como esses aqui, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente está querendo ver, porque, infelizmente, como eu estava comentando, o nosso laser está... o cristal, né, o laser principal, o cristal, deu um problema na pandemia. A gente está tentando resolver, né, porque a verba está difícil. Aí eu estou querendo ver se alguém em Recife pode fazer, né? Porque eu sei que lá o pessoal tem... o próprio Hans, que faz parte do trabalho também, né, já desenvolveu a absorção transiente. Lá tem como a gente dar uma investigada nesse material, né? E aí eu estou tentando ver aí mais à frente para esse estudo da dinâmica. Eu acho que seria interessante para complementar esse trabalho. Sim, claro. Uhum. Ok, obrigado, pessoal. Albert, eu sei que você trabalhou com cílios. Mas aí na UASA vocês têm laser? Qual laser vocês dispõem aí? Pulsados, aqui ainda não. Quando Não, a gente está fazendo trabalhos, né, em laser pulsado, mas compartilhando a estrutura lá no Departamento de Física da UFPE mesmo, né? Uhum. Agora a gente também está com solicitação de verbas aí para ver se a gente consegue comprar um laser pulsado. Uhum. Porque assim, para fazer ótica não linear, tem as possibilidades, né? Mas ótica não linear só com laser pulsado. Aqui a gente demorou muito para obter o laser, e é complicado, você sabe, né? Isso. Aqui no caso, o pessoal trabalha muito com a parte de ótica não linear, mas sem vapores atômicos. Aí tem um laser para ela específico, né? Não precisa ser pulsado, mas precisa uma largura de linha estreita, né? O pessoal, isso aí tem. A gente está fazendo trabalhos também com isso lá. Já é matéria condensada, assim, são com laser pulsados de lado da UFP. Eu já vi até um trabalho do pessoal da Paraíba que fizeram os scan em vapor atômico, né? Sim. É bem interessante. O problema do laser pulsado que é caro e a manutenção é cara também. É verdade. Estou esperando o Rafael resolver aí, Rafael. Dá um desconto. Então eu peço a todos abrir o microfone e bater uma palma para agradecer ao professor Eroni pela apresentação dele. Mais uma vez, Eroni, em nome do programa, em nome de mim, particular, agradeço